Olá, muito bom dia, bom domingo e que alegria ter a sua companhia em mais esta manhã de domingo, nesta terceira apresentação do programa Ação na TV, aqui na nossa Band. Olha, minha gente, mais uma semana, Brasil fervilhando, movimentos de ponta a ponta, presidente Dilma convocando governadores e prefeitos, já efeito das manifestações, propondo 5 pactos, vamos falar desses pactos daqui a pouquinho. Temos aí a Copa das Confederações também, aquecendo aí o coração e a emoção do torcedor brasileiro. A nível de Amazonas, as manifestações também continuaram. Preocupação, redução da passagem de ônibus por parte do prefeito, numa relação legal do prefeito com o governador. Isso daqui a pouquinho vai ser também discutido aqui. E, claro, não poderíamos deixar de mencionar que neste domingo, Parintins está encerrando, este festival, que eu acho que é o festival dos festivais dos Bumbás de Parintins, porque marca o centenário dos 2 bois, Garantido e Caprichoso, Caprichoso e Garantido, que faz essa festa anual maravilhosa, que já se constitui como a terceira festa cultural, o terceiro evento cultural do Brasil, segundo os experts no assunto. Muito bem? E olha, minha gente, o programa hoje vai tratar dos seguintes temas. Nós vamos receber daqui a pouquinho, e eles já estão aqui, todos bem postados, a equipe de líderes, eles pertencem à comissão de organização do movimento Passe Livre Manaus. Essa turma de estudantes, de jovens, que estão abraçando esta causa, lutando, por essa questão do passe livre. Daqui a pouquinho eles vão conversar conosco e você vai ficar bem inteirado, das reivindicações deles, do que já está acordado com o prefeito, o governador, e da continuação do movimento, que vai seguir com certeza. O programa abre um espaço com muito carinho, com muito respeito, à classe estudantil, à juventude amazonense, representada por esses jovens que vão às ruas, que têm coragem, não é isso? Que abre o peito e o coração e falam mesmo e reivindicam em favor daqueles que não têm o discernimento e, na verdade, o poder de articulação que eles têm. São realmente líderes jovens que estão aqui e o programa abre esse espaço porque nós estamos vendo e tratando com muito respeito tudo o que está acontecendo nesse momento Brasil. Manifestações e principalmente porque essas manifestações partem da juventude, partem dos estudantes brasileiros. Vamos tratar também sobre a manifestação desse meio de semana aqui em Manaus, que as manifestações continuaram. Temos matéria sobre a redução da passagem de ônibus em Manaus, caiu de 3 para 2,90, depois de 2,90 para 2,75, tá bem? E temos também matéria de repercussão, de como a população, os usuários do transporte coletivo receberam esta informação. Vamos falar também sobre o Festival de Parintins, tá certo? Centenário dos 2 bois, a reforma do Bumbódromo, falar da final da Copa das Confederações. Temos gols do Brasil na última vitória pela Copa das Confederações, 4-2 sobre a Itália, vitória que credenciou o Brasil a disputar a final contra a Espanha. Daqui a pouco, logo mais, Como é que é, meu diretor? Isso, E no finalzinho, como eu prometi domingo passado, na homenagem ao nosso saudoso Abílio Farias, eu prometi domingo passado que ia rodar 2 músicas, Um Coração Indeciso e Luzes da Ribalta, e só deu para rodar uma, eu me comprometi, e promessa é dívida, aqui a gente paga as dívidas. Tá muito bem? Então os fãs do Abílio, no finalzinho do programa, vão também curtir a Luzes da Ribalta, que é uma das músicas mais cantadas e mais pedidas, pelos seus fãs em todos os seus shows. Tá muito bem? Vamos ao nosso intervalo e voltamos já recebendo essa juventude maravilhosa que vai abrir aqui o verbo e dizer o que pretende em termos de passe livre em Manaus. Voltamos já.
Pois é, minha gente, recebo aqui com muito prazer a comissão de organização do movimento Passe Livre de Manaus, tá? Então eu quero abrir o diálogo com vocês, inicialmente pedindo aqui o bom dia do nosso querido Arlen Lira. Tudo bem, Arlen? Tudo, bom dia. Primeiramente, um grande prazer estar aqui, estar levando para Manaus todas as nossas reivindicações, informações, avaliações, e agradecer vocês que estão abrindo esse espaço para a gente estar passando para a população manauara esse movimento, que é um movimento do povo, para o povo de Manaus. Correto. Bom, você já deu o bom dia e o bom domingo por todos, né? Vamos começar por você mesmo. Antes de entrar na questão do passe livre, né? O Brasil todo, né, explode em manifestações, esse movimento maravilhoso, tirando a questão das manifestações, né, violentas, que isso aí realmente não leva a nada, não é isso? Mas uma pequena avaliação, Arlen, como jovem, como parte desse movimento também, tá certo? Sobre o significado e os objetivos dessas manifestações conduzida e liderada, surgida, né, do seio da juventude brasileira. Bom, essas manifestações eclodiram com a questão da Copa das Confederações, né? O Brasil tá péssimo de serviços públicos, nós podemos avaliar isso todo dia nas ruas, indo para o trabalho, voltando da escola. A questão do transporte público não agrada a ninguém. E no início da Copa das Confederações foi quando justamente culminou os aumentos das tarifas de transporte público em todo o país. Isso gerou uma revolta na população. Isso fez com que a população saísse de casa e fosse para a rua protestar, primeiramente em São Paulo, pela questão do aumento da tarifa. E muita gente no início falou que estavam protestando apenas por 20 centavos. Mas depois, fazendo uma leitura bem analítica daquelas reivindicações, podemos ver que não foram só por 20 centavos. Foram questões de melhoria de serviço público, saúde, educação, da tarifa também. E um grande questionamento: como um país tem um recurso para preparar uma festa mundial, mas não cuida do seu próprio quintal? Vamos fazer o seguinte, o Sandro já estava ali, né? O Sandro sofreu um acidentezinho doméstico, né? E é o único a ficar sentadinho. As muletinhas estão lá, tá bem? E ele é o único a ficar. É uma regalia especial, né? Vamos fazer o seguinte, deixa eu ver se o meu diretor concorda comigo. A gente poderia até, já que a gente vai entrar na análise da questão das manifestações, não é, Júlio? Ver se a gente pede a matéria, então, da manifestação em Manaus na quarta-feira, tá certo? Para que a gente possa, na verdade, dar uma olhadinha com carinho e comentar em cima, após, inclusive, as manifestações que aconteceram nesta próxima quarta-feira. Não é isso? Vamos lá, na tela. No último dia 10 de junho, a Prefeitura já tinha se antecipado às manifestações em Manaus e reduzido o preço da passagem em 10 centavos, caindo de R$ 3,00 para R$ 2,90. Na tarde desta quarta-feira, veio a surpresa. Depois de uma reunião entre o prefeito Arthur Neto e o governador Omar Aziz, saiu a decisão de baixar ainda mais o valor da tarifa. Caiu para R$ 2,75. A medida vai custar R$ 200 milhões por ano aos cofres públicos, que vão ser repassados aos empresários. Nas ruas da capital, a redução da passagem agradou o usuário do transporte público. Achei ótimo, né? Muito bom. Para mim foi bom. Até agora, pelo menos, não gera mais revolta. Alivia, com certeza. Mas muita gente recebeu a notícia com desconfiança. Teme que a qualidade do serviço possa piorar. Tem que melhorar mais, né? Se não melhorar a qualidade do serviço, não adianta reduzir a passagem. Custa a mesma coisa, os ônibus estão péssimos, a demora de ônibus, tudo péssimo. Muito bem. Eu pensei que ia sair a matéria da manifestação de quarta-feira, né? Mas já foi a matéria da repercussão, né? Do momento em que o prefeito e o governador, na verdade, né, anunciavam a redução da tarifa do transporte coletivo em Manaus de R$ 2,90 para R$ 2,75. Você ia colocar mais alguma coisa, o Elsandro? Vamos lá, gostaria Sandro. de dizer... Bom dia, prazerzão ter você com a gente. Prazer é meu, eu gostaria de agradecer pelo espaço que o programa Ação na TV está dando para o nosso movimento.
Em primeiro lugar, teve essa comoção nacional dos manifestos que acontecem pelo Brasil afora. Mas lembrando que, na verdade, em Manaus, esses manifestos, eles vêm desde fevereiro, março, abril. Abril a gente conseguiu fazer um ato assim. Às vezes era até desanimador, que a gente tentava chamar as pessoas contra o aumento da passagem. Como todo começo, né, Sandro? Isso. Como todo começo. Dava 10, 20, 30 pessoas. De repente a gente conseguiu 100. Depois passou para 300. Né? E a gente batendo sempre na tecla do aumento da passagem e com outras pautas também. Né? Teve o dia do Basta, teve o dia do Basta Tudo, né? Que a gente protestou contra alguns políticos, né, mal intencionados que estão não só pela cidade, como em toda a nação. Né? Mas, muito antes da passagem baixar para R$ 2,90, a gente já vem se mobilizando pela cidade, né? Só que em pequena proporção. Né? Nós não, só que aparentemente foi uma surpresa. Assim, quando chegou no dia 13, né, que foi aquele primeiro protesto que teve, até um desentendimento lá, houve um erro. Não vamos entrar nesse mérito, porque nesse momento eu não estava na manifestação que teve um enfrentamento com a polícia. Né? Só que eu entrava nas comunidades de Manaus e com a Nacional, e a gente via assim, que em Manaus o pessoal ficava esperando. E aí? Manaus não vai fazer nada? Manaus vai fazer alguma coisa? Sandro, o MPL Manaus, ele está linkado, ele está dentro das diretrizes do MPL Brasil. Sim, a gente mantém, há existe... outros movimentos, né, pelo passe livre, há outras ramificações de movimentos? Existem né? Várias ramificações. A coisa está dando uma pipocadazinha. Isso é bom ou é ruim? Num primeiro momento, eu acredito que seja bom essas pessoas estarem se mobilizando em torno de uma pauta como essa. Só que a minha preocupação é que as pessoas saibam reconhecer realmente quem são essas pessoas que estão à frente desses movimentos, porque a gente sentiu que antes do dia 20 já começou uma movimentação de pessoas que eram contra o nosso movimento antes disso. A infiltração para enfraquecer. Ou para se aproveitar politicamente. Né? Acredito que pauta de protesto não é local para você fazer palanque eleitoral. Né? É um local para você mostrar que a população está insatisfeita com alguma coisa. Sandro, volto já com você, só para a gente fazer a bola girar rapidinho. Francisco, tudo bem, Francisco? Bom dia, prazerzão ter você com a gente. Bom dia, Neto. Há quanto tempo o movimento existe em Manaus? Em Manaus, eu creio que o Sandro já respondeu desde fevereiro, não, Sandro? Não, o movimento Passe Livre ele existe já há alguns anos na cidade de Manaus, né? Porque iniciativa de estudantes. Brasil, Sandro, é antigo, né? É antigo, isso já há mais de alguns anos. Essa luta é uma luta que continua, né? Continua, né? Porque o objetivo do passe livre, da luta do movimento passe livre, é passe livre para toda a população. Da mesma maneira que hospital público é gratuito, escola é gratuita, então transporte público também tem a necessidade de ser gratuito. Só que não se faz com passe de mágica, mas com uma estrutura e uma construção. É verdade. Em Manaus, esse movimento também já tem mais de 1 ou 2 anos, né? Só que estava um pouco retraído, né? E, como eu falei, eu entrava nas discussões e tal, e no dia 12, eu assim, quase que estourei. Todo mundo só fica falando, não vão fazer nada, quer saber? Joguei na comunidade da internet, montei uma chamada para a gente fazer um manifesto. Correto. Sandro, só um minutinho. Volto já com você, Francisco. Vou já botar as mulheres na roda. Também temos aí a nossa querida Gabi, né?
a Gabriela Rocha e temos também a Luane Camassa, tá bom? Vamos já votar com vocês? Vamos pedir a matéria sobre a manifestação de quarta-feira aqui em Manaus, que deu continuidade e que a gente sabe que deverá continuar. Na tela, meu querido Monteiro. Ainda no início da tarde, Prefeitura e Governo do Estado anunciaram uma redução na tarifa do transporte coletivo que volta a ser de R$ 2,75 a partir do dia 1º de julho. Mas a medida não foi suficiente para impedir que a população voltasse às ruas nesta quarta-feira para protestar. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 10 mil pessoas tomaram as ruas da cidade para pedir melhorias para o país. Isso que a gente está fazendo é nosso direito daqui, porque se a gente não tivesse certo, a PEC 37 não teria sido reprovada. Cobrar a lei da ficha limpa. Esse país precisa valer essa lei. Depois de percorrer vários quilômetros pelas principais vias da capital, a manifestação chegou até a sede da Assembleia Legislativa do Estado. Com cartazes e gritos de ordem, a principal reivindicação é contra a corrupção. Do lado de dentro, cerca de 400 policiais faziam a segurança do prédio da Alean. Nenhum deputado estava na casa. Do lado de fora, o hino nacional brasileiro foi cantado diversas vezes pelos manifestantes. Para este professor, o movimento das ruas já trouxe bons frutos para a administração pública e para a sociedade. Nós queremos educação, uma educação melhor, nós queremos transporte melhor, nós queremos saúde melhor. E isso é importante, isso é necessário. E a hora é agora, porque nesse momento nós temos o poder e a força das redes sociais que podem nos mobilizar para isso. A redução da tarifa de ônibus foi uma conquista, mas para este estudante, a medida ainda não satisfaz as necessidades dos usuários do transporte coletivo. A gente poderia pagar até o que ele pedisse, mas que o ônibus que prestasse, andasse com a segurança no bairro, ônibus que tivesse segurança, que a gente tem ônibus que não presta, quebrados. Por volta das 8h30 da noite, os manifestantes começaram a deixar o local e apenas um pequeno grupo continuou com o protesto. Manaus dá um exemplo, de cidadania, de como se deve manifestar, como se deve expressar o pensamento de forma ordeira. A Constituição garante isso. É direito do cidadão fazer isso. Às 9h15, a população se dispersou e a via foi liberada para a passagem de veículos. Os cartazes com as reivindicações foram deixados na grade que cerca a Casa Legislativa. Muito bem. Bela matéria, do nosso jornalismo. Francisco, eu acho que eu interrompi você antes de pedir a matéria. Nonato, eu peço a palavra para dizer que, na realidade, o movimento MPL teve sua manifestação acontecendo na segunda-feira, onde nós saímos do Largo de São Sebastião, pela Eduardo Ribeiro, Monsenhor Coutinho, Epaminondas, até o Palácio Rio Branco, que será um dos gabinetes do prefeito daqui a alguns meses. Quarta-feira foi um movimento legítimo da população, mas com outras pautas, e inclusive as pautas de transporte público. Correto. Deixa eu botar, então, as mulheres para falar. É a Gabi? Gabi, bom dia. Bom Prazer dia. ter você com a gente. Obrigada pelo espaço, por estarmos aqui, tendo a oportunidade de mostrar para todo mundo o que nós queremos realmente e o que é o MPL em Manaus. Muito bem. Na sua opinião, pelo andar dos acontecimentos, pela sequência de movimentos, a ação de vocês, o movimento está atingindo os objetivos? Vamos começar a falar agora de alguns resultados que já possam estar surgindo. E parece até que há um compromisso aí já firmado, papel assinado, do governador Omar Aziz e do prefeito Arthur. É por aí? Nonato, posso pedir a palavra? Claro, por não. Eu acho que o movimento chegou à conclusão de que o que aconteceu não foi uma redução, mas sim um retorno à tarifa antes do aumento. O preço era R$ 2,75, foi para R$ 3,00, caiu para R$ 2,90 e agora retornou ao preço original. Então, nós consideramos uma vitória parcial. Bom, essa redução ela está acontecendo praticamente em várias capitais, em várias cidades brasileiras, não é? Em várias cidades brasileiras, né? De qualquer forma,
É uma redução, né, Francisco? Eu acho que não Mas é você acha que... Acho não, tenho certeza de que não é uma redução. Você acha que quando foi calculado para 2,75, não foi bem calculado, é isso? Ou foi calculado para mais? Eu não posso te passar essa informação agora. Eu queria me ater ao fato de que... Não, eu falei assim porque você não considerou assim uma redução, né? Não. Você considerou uma volta ao que era antes. Absolutamente. Né? E que era do direito do povo. Era do direito do povo que não acontecesse o aumento. E o que cabe a gente interpretar é que nós precisamos de mudança nesse sentido da relação das empresas de transporte público, a prefeitura com a população. Queremos mais cidadania sobre isso. O que também nos interessa muito é entender o porquê do serviço público está sendo encarado como um serviço privado, em detrimento da qualidade do transporte público, do aumento incessante das tarifas todo ano. A cada ano que passa, a população fica com medo, porque sabe que vai aumentar mais um pouquinho, vai ser um pouquinho menos para sobreviver, para ter uma vida com um pouco mais de qualidade. Então, o MPL Manaus, ele tem a intenção também de criar propostas com a população. Ontem mesmo nós tivemos uma assembleia no Largo de São Sebastião, comentando as contrapropostas que a prefeitura nos deu, porque segunda-feira nós fomos até o Palácio Rio Branco e fomos recebidos pelo secretário de governo, Humberto Miquiles, e ele recebeu uma carta de reivindicação, no qual nós tínhamos 14 pontos importantes do porquê que não é e porquê que não pode melhorar. E será que a prefeitura teria uma resposta para a gente? No dia seguinte, nos encontramos com o prefeito. O prefeito nos recebeu ao lado do Palácio Rio Branco, no Paço das Artes. Lá estivemos com ele e ele nos deu um papel com comentários preliminares sobre as propostas do Movimento Passe Livre, que foi entregue a Humberto Miquiles um dia antes. Correto. Luane, né, Luane? Aliás, não, a Gabi, que está com a palavra. Gabi, esse entendimento de vocês com o prefeito, com o governador, dessas reivindicações todas, o que, na verdade, já está mais ou menos encaminhado? Então, antes de responder a sua pergunta, eu só queria abrir um adendo ao que o Francisco estava falando, que todas as propostas que nós apresentamos que demos a carta primeiramente ao secretário e depois nós comentamos as contrapropostas com o prefeito Arthur, todas essas pautas foram decididas em assembleia pública. Não fomos nós, em uma reunião fechada, que decidimos essas pautas, nos reunimos... Uma assembleia pública, você fala, isso aí envolve uma quantidade mais ou menos de quantas pessoas? 200 pessoas, aproximadamente. E as pessoas têm o direito de fala, chega lá e apresenta a sua reivindicação, nós anotamos e criamos como pauta e vamos lá e entregamos ao prefeito, que nos deu as contrapropostas, que está aqui o papel, com todas as contrapropostas que ele nos deu. E, na base disso, nós vamos, aos poucos, fazendo a ponte entre o prefeito e a população. Correto. Arlen. Deixar bem claro, a nossa principal pauta de reivindicação, tirada em Assembleia, era a redução da passagem para R$ 2,00, que é um preço que consideramos justo. Porém, não poderemos aferir ele tecnicamente, porque não tínhamos os dados da planilha. Agora, esses dados foram nos disponibilizados, os dados dos últimos 10 anos. Estaremos fazendo um seminário com um estudo técnico desses dados para poder aferir um valor real e justo. Já sabemos que, em gestões passadas, a tarifa era reajustada de acordo com o índice inflacionário, depois, em outra gestão, com outro índice inflacionário. O aumento da tarifa superou o aumento do salário mínimo, por exemplo. Então, precisamos fazer esse estudo técnico. E a segunda proposta é a questão do passe livre estudantil. Passe livre estudantil, tivemos uma vitória parcial. O prefeito e o governador assinaram um termo de compromisso que estariam se comprometendo a utilizar os termos, o recurso advindo dos royalties do pré-sal, que ainda vai ser explorado, para estar implementando esse passe livre estudantil.
E no mesmo molde que desenhamos esse termo de compromisso, um projeto, agora esta semana, foi encaminhado em regime de urgência para votação, aprovando o passe livre estudantil para todo o Brasil, utilizando também dos royalties do pré-sal. Vai para votação, já passou, quando é regime de urgência, não passa pelas comissões, e assim nós esperamos que o passe livre seja implementado em todo o país. E a questão da tarifa, acho que fica bem claro, assim, não é uma redução, é uma revogação de um aumento, como aconteceu em todo o país. São Paulo é um bom exemplo, aumentou de 3 para 3,20, e os movimentos foram para as ruas e foram revogados para R$ 3,00 novamente. Porém, para segurar o reajuste inflacionário, das taxas de inflação, o governo teve que subsidiar lá, o governo do Estado, assim como aconteceu aqui em Manaus, cujo governo do Estado subsidiou o IPVA do transporte, dos ônibus, e a Prefeitura também entrou com um subsídio de R$ 700 mil por mês, para poder a tarifa retornar R$ 2,75, revogando o aumento que fora dado. O Arlen, em cima dessa questão da redução da tarifa, nós temos matéria também, no momento em que o prefeito e o governador, né, chegaram ao entendimento e determinaram que a partir do dia 1º de julho, a passagem do ônibus em Manaus passa a ser de R$ 2,75. Vamos à matéria. Uma redução de 15 centavos. A partir do dia 1º de julho, o preço da tarifa do transporte coletivo em Manaus volta a ser de R$ 2,75. A decisão foi anunciada esta tarde pelo prefeito e pelo governador do estado. 5 centavos devem sair da desoneração do IPVA e o restante subsidiado pela prefeitura e pelo governo. Ao estado deverá custar em torno de R$ 1 milhão mês, isso dá 12 milhões ano. A prefeitura em torno de R$ 700 mil mês. Então, isso subsidia esses 10 centavos. E o IPVA representa 5 centavos, a desoneração do IPVA, que a metade é do Estado e a metade é da Prefeitura de Manaus. Além da redução do preço da tarifa, o prefeito Arthur Neto garantiu um serviço de qualidade para os usuários do transporte. Então nós estamos nos concentrando em primeira mão em 2 itens. Baixar o preço da tarifa do convencional, estamos baixando, e segundo, a qualidade melhor, mais digna, com serviços que vão fazer o trânsito fluir melhor. Muito bem, está aí a matéria, né, em cima do que a gente está comentando aqui, não é isso, Arlen? O Arlen, o Ian está ali atrás, eu acho que ele está te cutucando aí, está doido para dar uma palavrinha, né, Ian? Diz que os que ficam atrás são esquecidos, mas aqui a gente não esquece não, viu, Ian? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. Pois é, então, em cima do que está sendo colocado aí, o que você teria a dizer, Ian? Na verdade... Eu acho que a questão da qualidade, porque uma coisa é reduzir a passagem, muito bem, legal. Né? Redução é sempre redução, pagar menos é sempre melhor, né? Mas a questão da qualidade, da melhoria, né, da qualidade do transporte coletivo, porque, olha, a questão da pontualidade, a questão das condições, né, dos ônibus, não é isso? Paradas, né, mais bem aparamentadas, né, para a população. Enfim, essas coisas todas são fundamentais para que o transporte... Não é só a questão do preço baixo da passagem, né? É a qualidade do serviço que o transporte coletivo ofereça à população de Manaus. Na verdade, o que o prefeito, em conversa e em pronunciamento à imprensa, revelou que essas melhorias aconteceriam a partir do dia 2 de julho. O que ele acabou de, inclusive, de falar na matéria. As paradas, os terminais, eles entrariam nos terminais para reforma. Entendeu? Os ônibus, eles estariam implantando novos sistemas, de acordo com ele, que já estão em estudos, isso segundo o nosso prefeito, Arthur. Então, essas melhorias, a partir do dia 2, tem que acontecer, porque ele já pronunciou isso, então a gente tem que estar de olho nisso. Dia 2 de julho, eles vão estar entrando nos terminais para reformar, a princípio, alguns terminais não vão existir, como já há alguma época atrás ele prometeu, e segundo ele vai cumprir. Então, o ponto principal, 2 de julho, eles vão estar entrando para a melhoria do sistema de transporte público em Manaus. Correto. Luane, bom dia, Luane, quero ouvir. Bom dia. Quero ouvir você. Bom, nós levamos, em relação às pautas, a questão da melhoria, sim, não somente redução da tarifa, como a melhoria dos assentos, das paradas, porque, como você mesmo disse, não é só ter o preço baixo, temos direito à qualidade, nós pagamos por isso. Nós pagamos para ter o ônibus no horário certo, para ter conforto e todas essas outras coisas.
Muito bem. Pois não, Francisco. Precisamos lembrar que também para reduzir mais ainda a tarifa dos ônibus, a gente tem que contar que a prefeitura possa fomentar uma mobilidade urbana de maior qualidade para a população. Isso é importantíssimo de que vocês entendam, porque o ônibus ele precisa rodar mais vezes dentro da própria linha durante o dia, coisa que, porque na cidade de Manaus a estrutura de mobilidade urbana é parca, é pouca, não tem fim, não tem começo, ônibus que deveriam andar na cidade, fazer a linha ida e volta 6 vezes por dia, hoje só fazem 3 vezes. Muito bem. Ok, eu vou pedir mais uma matéria e volto já já. A gente tá fazendo aqui um enxerto bom, tá certo? Para que, na verdade, esse nosso bate-papo seja bem ilustrado, com as opiniões de vocês, dentro da tese de vocês, dentro dos objetivos do movimento Passe Livre Manaus, tá bem? Com a questão das manifestações. Por exemplo, nós temos matéria agora aí sobre a manifestação em frente à Assembleia Legislativa. Eu achei um negócio bacana, quando todos colocaram aqueles cartazes, né, fizessem um mural, né, para quando no dia seguinte os deputados chegassem, pudessem ler direitinho e tal, né, e se inteirar, né, das reivindicações da população. Vamos à matéria. A passeata, mais uma vez, foi marcada nas redes sociais. Na página, na internet, pouco mais de 6 mil pessoas tinham confirmado presença até o final da tarde. Mas, segundo a Polícia Militar, cerca de 10 mil pessoas saíram pacificamente de pontos diferentes da cidade e se encontraram na Avenida Djalma Batista. Entre mensagens de cartazes e pessoas de todas as idades, os manifestantes gritavam por um país melhor. E mesmo com a redução anunciada minutos antes da passeata, a tarifa de ônibus já não era mais a única reivindicação. A gente não pode parar. A gente já viu que essa passagem de ônibus foi a gota d'água e a gente não pode deixar de continuar reivindicando nossos direitos. O povo não sabe protestar porque não tem educação, nós precisamos de educação, precisamos de novas leis para o nosso país, entendeu? E nós precisamos reivindicar tudo isso. No destino final da manifestação, um boneco representando os políticos foi queimado. Um grupo minoritário tentou causar tumulto, atirando objetos pelo ar e explodindo fogos no meio do manifesto, mas foi contido pelos outros manifestantes. Essa é a terceira manifestação que acontece em Manaus em menos de uma semana. A primeira foi na última quinta-feira e reuniu cerca de 100 mil manifestantes que andaram do centro da cidade até a Arena da Amazônia. E mesmo com a tarifa do transporte público em R$ 12,75, muita gente promete continuar nas ruas em manifestações futuras. Eu vou continuar indo para a rua porque eu não acho que seja só sobre a tarifa do ônibus. Eu acho que foi importante, eu acho que foi um ganho, mas eu acho que a gente ainda pode conseguir muito mais. Pois é o programa Ação na TV, aqui na Band, dando uma atenção muito especial a esse momento histórico que vive o Brasil. Né? O povo indo às ruas, a juventude, né? Aí as mídias sociais sendo utilizadas de uma forma positiva, né? Positiva, para promover o bem comum, buscar corrigir o que não está legal, tá certo? E buscar dias melhores para a população brasileira. Meu querido Sandro. Olá, eu gostaria de comentar realmente o que a colega falou ali na matéria, que o povo não sabe protestar realmente, porque isso a gente não se aprende na escola. A gente aprende fazendo, no exercício de todo dia, estando lá, batalhando. O nosso movimento não começou com acerto. A gente teve nossos erros, né? Mas é bom observar, antes de ir para uma passeata, a pessoa se perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu objetivo? Né? Meu objetivo é reivindicar ou fazer tumulto? Né? O que indica é que nós ainda vivemos numa democracia, né? Com os indicativos dos protestos que nós vemos por todo o país, vemos que
nós ainda temos diálogo com os administradores, né? E isso fez com que eles acordassem para voltar a apoiar o povo e os interesses do povo, né? No caso de um conflito, como acontece em outras áreas do planeta, como a Primavera Árabe, lá se vivia um regime ditatorial, né? Então é normal que lá a manifestação fosse mais violenta. Só que aqui a gente está tendo toda a possibilidade de manter o diálogo, né? A gente só parte para a violência quando não tem mais. Agora, Sandro, você não acha que a população assim foi numa quantidade bem expressiva e que, na verdade, a violência, o lado feio, né, foi uma coisa assim tão... Olha, sinceramente, por mim, eu nem falava na questão da violência e do quebra-quebra, né, do vandalismo, sabe? Porque eu acho que quanto mais... Quem vai para fazer isso, quer aparecer na televisão, nas páginas de jornais, tá certo? E isso depõe mal contra o objetivo da manifestação, não é isso? Eu, sinceramente, eu falo que tem que falar, mas, na verdade, não gostaria de falar, né? Porque foi uma proporção tão pequenininha, né? Quer dizer, para 100 mil pessoas que, na verdade, se manifestaram ordeiramente, né, democraticamente, com seus cartazes, cantando e tal, e falando, né, e tudo mais, falando o que sente, você teve aí 50, 100 pessoas, né, em situações pontuais, que isso não representa 0, não sei o que, está certo, do potencial. Então, eu acho que realmente, sabe, a população saiu legal, né? Eu acho que foi realmente, foi uma demonstração de força mesmo, e eu acho que a população está aprendendo sim, né? Está aprendendo a participar. A gente não pode balizar o objetivo, né, da maioria pelo comportamento, né, reprovável de meia dúzia, né? Sim, realmente. Tanto que o Amazonas, né, está sendo exemplo para o país. A gente está sendo exemplo de maneira como que nós estamos dirigindo ou representando a população através das manifestações, né? Porque, realmente, no Amazonas, a gente não está tendo conflito, né? E gostaria até de agradecer, porque a gente, às vezes, né, durante o policiamento, os policiais muito cordiais com a gente, né? Eles vêm também porque a luta também é deles. Né? E eu acho legal você abordar esse tema, Sandro, porque é muito importante deixar claro o seguinte, que o movimento, que as manifestações, né, não são aquela de reclamar por reclamar, é de reclamar por querer solução. E você reconhecer que há uma abertura, né? O governador, o prefeito, recebe, né, conversa, dialoga, coisa que antigamente não existia. Antigamente não existia, não é isso? Então, isso realmente é um avanço. Você concorda, Arlen? Bom, concordo. Vale salientar aqui que o que causou grande revolta popular nas questões das manifestações foi o comportamento do Estado em relação aos manifestantes, no evento que aconteceu no Rio de Janeiro, e em São Paulo também, que a polícia oprimiu de uma forma muito forte uma manifestação pacífica. Isso causou uma comoção popular. E foi o que levou no protesto do dia 20, que levou 200 mil pessoas à rua, aqui em Manaus, para estar saindo das suas casas, mostrando sua indignação. Eu acho que, não só como se educar como manifestante, traçar pautas bem sinceras, bem claras, o próprio Estado se educou também em estar ouvindo a população. Se educou em não estar recebendo a população com agressividade, está abrindo as portas para o diálogo e atendendo às reivindicações que são justas, como a do caso do movimento Passe Livre. Correto. Olha, nós já estamos realmente na marca. A conversa está tão boa e a gente, o tempo vai passando e já um passarinho me falou aqui no ouvido, me cantou aqui no ouvido que já temos que encerrar. Claro, não dá para dar a palavra para cada um. Queria saber qual de vocês encerra pelo grupo. Hein? Um pouquinho você e um pouquinho ela, não é isso? Ou um pouquinho ela e um pouquinho você. Vamos lá, Gabi. Então,
Só abrindo o informe de que todas as nossas informações oficiais estão na nossa página no Facebook, facebook.com/vempraruamal. Através dessa página nós estaremos informando sobre as assembleias, sobre os próximos movimentos, sobre os próximos atos, e inclusive no dia 11 de julho nós estaremos nas ruas novamente. Isso, a questão da continuação do movimento. Da continuação. Né? No dia 11 de julho já está marcado, e dia 3 também. Dia 11 e dia 13. Dia 11 e dia 3. Dia 11 3 de julho. E dia 11. Não tinha entendido. Dia 3 de julho e dia 11. Isso. Certo. E em relação aos itinerários, os demais detalhes, tudo isso vai ser decidido em assembleia pública, que através dessa página nós estaremos informando a data e provavelmente será no Largo, como já é a nossa marca registrada, né, das assembleias. E através da assembleia, o povo, nós todos juntos iremos decidir o itinerário e os demais detalhes. Então é bom ficar atento na página, é somente esse o informe. Sandro, você que está coçando, 30 segundinhos, Sandro. Para lembrar que realmente o objetivo do movimento não é só o valor da passagem, mas sim a humanização do sistema, né? Não só para os usuários, mas também para os trabalhadores do sistema de transporte, que são também vítimas da maneira que é gerido o sistema de transporte pela cidade. Correto. Quero agradecer ao Arlen Lira, à Luane Camassa, ao Ian Mesquita, ao Sandro Marandoeira, não é Madureira, é Marandoeira, tá certo? A nossa querida Gabriela Rocha e ao Francisco Costa Lima. Obrigado mesmo, a gente espera, né, que as autoridades constituídas, prefeito, governador, enfim, todos, né, continuem dando toda a atenção, que a sociedade continue acompanhando e participando na medida do que possa, porque transporte coletivo, em todas as suas nuances, é coisa muito séria, muito importante. É um serviço essencial à população de Manaus. E essa juventude que tem a coragem de botar a cara, né, de ir para a rua, de falar e de reivindicar, merece o respeito da sociedade. Por isso merece o respeito do programa Ação na TV. Muito obrigado pela presença de vocês. Meu querido diretor, é intervalo comercial ou nós vamos... Intervalo, né? Vamos para um breve intervalo e a gente volta já já.